Riram do caseiro por comprar um chalé antigo por R$ 80 até verem o que ele encontrou dentro. O som da zombaria era a trilha sonora da vida de Elias. Era um eco que o seguia desde o dia em que a ferrugem tomou a colheita de café de seu pai, levando com ela a terra, a casa e a dignidade da família. Agora, um homem feito, Elias carregava o peso daquele fracasso como um fantasma em seus ombros, trabalhando como caseiro nas terras que um dia foram suas, agora pertencentes ao implacável Senhor Valadares. Naquele dia de leilão, a zombaria atingiu um novo pico. O objeto de escárnio era um chalé antigo, uma estrutura esquecida e engolida pela floresta na parte mais remota e montanhosa da propriedade. Vendido por uma quantia simbólica, com a estrita condição de demolição, ninguém em sã consciência o queria. Ninguém, exceto Elias. R$ 80 por um ninho de morcegos, gargalhou Valadares, o charuto cubano dançando em seus lábios. Seus capangas e os outros fazendeiros abastados riram com ele, um coro cruel que ricocheteou pelas colinas. Vai fazer o que com isso, Elias? Rezar para que um raio não o transforme em cinzas? Elias não respondeu. Com o queixo erguido, ele entregou as notas amassadas, o último dinheiro que possuía, e pegou o recibo. Para os outros, ele era um tolo comprando um monte de madeira podre. Mas Elias via algo que eles não podiam ver. Ele via a promessa silenciosa que fizera a si mesmo, de que um dia, de alguma forma, ele teria algo que pudesse chamar de seu, mesmo que fossem apenas as ruínas de um sonho esquecido. O chalé era ainda mais desolador de perto. As paredes de pinho estavam cinzentas e empenadas pelo tempo, o pequeno alpendre havia desabado, e o telhado estava coberto por uma camada espessa de musgo e samambaias. Mas ao entrar, a primeira coisa que o atingiu não foi o cheiro de mofo, mas o aroma fraco e persistente de cedro e ervas secas. Era um cheiro de solidão, mas não de abandono. Seu plano era simples e prático. A estrutura principal era inútil, mas o chalé fora construído sobre uma fundação de pedras de rio maciças e continha uma grande lareira de pedra. Ele passaria a semana desmontando as pedras, limpando-as e vendendo-as para construtores na cidade. Os R$ 80 poderiam se transformar em algumas centenas, o suficiente para um novo começo, longe dali. O trabalho era árduo e solitário. Ele desmontou o alpendre, removeu as janelas quebradas e começou a arrancar as tábuas do interior. Foi no terceiro dia, enquanto trabalhava na parede que continha a lareira, que descobriu a anomalia. Atrás de uma seção de tábuas de cedro escurecidas pela fumaça, o som de sua marreta era diferente. Não um baque surdo, mas um eco oco e ressonante. A curiosidade, uma faísca em meio à cinza de seu cansaço, o fez investigar. Com a ponta de um pé de cabra, ele forçou a tábua. Ela cedeu com surpreendente facilidade, revelando não o interior da chaminé de pedra, mas um compartimento secreto, escuro e profundo, habilmente construído no coração da estrutura. Dentro do nicho, havia uma única caixa de madeira, não de cedro, mas de um jacarandá escuro e polido, com entalhes intrincados de folhas e animais da floresta. Não havia fechadura, apenas um encaixe perfeito. Com o coração batendo descompassado, ele a puxou para a luz fraca que entrava pelas janelas vazias. A caixa era pesada, sólida. Ele levantou a tampa. O cheiro de couro velho, papel e algo floral e exótico encheu o ar. Dentro, sobre um forro de veludo verde musgo, havia uma coleção de objetos que pareciam pertencer a outro mundo, a outro tempo. Havia um conjunto de ferramentas de metal delicadas, cujos usos ele não conseguia adivinhar. Havia um maço de cartas, amarradas com uma fita de couro, e uma série de pequenos cadernos de anotações, com as capas de couro gravadas com símbolos estranhos. No centro da caixa, repousava um objeto que fez o fôlego de Elias prender na garganta. Era um frasco de vidro grosso, selado com cera, contendo um líquido dourado e espesso que parecia brilhar com uma luz própria. Presa ao frasco com um fio de ouro, estava uma etiqueta de pergaminho amarelado. Nela, uma única palavra escrita em uma caligrafia elegante e floreada, ** Amrita **. Ele pegou um dos cadernos. A primeira página revelou o nome de seu autor, um nome que Elias nunca tinha ouvido, mas que de alguma forma parecia ressoar com a própria alma daquela floresta, ** Diário de Botânica de Mestre Elzevir, o alquimista **. Com as mãos trêmulas, Elias começou a ler.
E o mundo ao seu redor, o mundo de dívidas, de perdas e de zombaria, começou a desaparecer, substituído por uma história de magia, ciência e segredos antigos. Elzevir não era apenas um botânico. Ele era um dos últimos alquimistas verdadeiros, um mestre na arte esquecida de destilar a essência vital das plantas, o que ele chamava de *anima herbae*, a alma das ervas. O chalé não era um lar, era seu laboratório secreto. O diário descrevia em detalhes fascinantes suas experiências, a busca por plantas raras e esquecidas nas profundezas daquela mesma floresta. Ele escrevia sobre a lágrima da lua, uma orquídea que só florescia sob a luz do luar, cujas pétalas podiam curar febres. Ele descrevia a raiz do trovão, um tubérculo que, quando preparado corretamente, podia conceder uma força temporária e sobre-humana. Mas o objetivo final de sua vida, sua grande obra, era a destilação da *amrita*. O diário descrevia a fórmula, uma combinação de 7 plantas raríssimas, colhidas em fases específicas da lua e do sol, destiladas em um processo que levava um ciclo lunar inteiro. A *amrita*, ele escreveu, não era um veneno nem uma cura. Era um catalisador. Uma única gota, escreveu Elzevir, podia acelerar o crescimento de qualquer planta em 100 vezes, transformando uma semente em uma árvore madura em questão de dias. Podia revitalizar o solo mais estéril, trazer uma colheita abundante da terra mais morta. Era a essência da própria vida, o poder da criação, engarrafado. Jonas sentiu o mundo girar. A solução para todos os seus problemas, a salvação de sua terra ancestral, estava ali, naquele frasco dourado. Ele poderia restaurar a fazenda, pagar suas dívidas, reescrever sua história. Mas a última página do diário continha um aviso sombrio e arrepiante. *A Amrita é vida, mas a natureza exige equilíbrio. Seu poder não deve ser usado levianamente, pois a vida que floresce tão rapidamente também pode atrair aquilo que se alimenta dela. Sombras antigas, que dormem sob a terra, são despertadas pela sua canção. Eu construí este chalé não apenas como um laboratório, mas como um selo, uma proteção. A madeira foi tratada, as pedras foram consagradas. Enquanto este laboratório permanecer de pé, as sombras permanecerão adormecidas. Mas se ele for destruído e se o selo for quebrado, e então o banquete começará. O ar na cabana de repente pareceu gelado. O som do vento lá fora não era mais um assobio, mas um sussurro faminto. O plano de Elias, de demolir o chalé, de vender suas pedras, não era apenas um plano de salvação. Era, sem que ele soubesse, a chave que libertaria um mal antigo sobre o vale. Naquele momento de revelação aterrorizante, o som de galhos se quebrando do lado de fora o fez saltar. Ele olhou pela janela vazia e viu uma figura emergindo da floresta. Não era Valadares. Era a velha benzedeira, uma mulher indígena que vivia isolada nas profundezas da mata, uma figura de medo e reverência para o povo da cidade. Ela caminhava com um propósito, seus olhos escuros e sem idade fixos no chalé. Ela parou a uma distância respeitosa, mas sua voz, baixa e cheia de urgência, atravessou a madeira podre como se estivesse sussurrando em seu ouvido. Você acordou a montanha, filho do vale, disse ela, o olhar fixo não em Elias, mas no chão ao redor do chalé. Eles sentiram o cheiro da vida. O selo está fraco. Você precisa restaurá-lo. Ou a fome deles consumirá tudo. Elias olhou para o chão. E pela primeira vez, ele viu. Ao redor da fundação de pedra do chalé, a terra não estava apenas úmida. Estava escura, quase preta, e parecia se mover sutilmente, como se algo estivesse pulsando lentamente logo abaixo da superfície. Ele não havia encontrado apenas uma cura. Ele havia encontrado uma maldição. E a chave para a sobrevivência de todos não era usar seu poder recém-descoberto, mas contê-lo. O ar na colina de repente ficou rarefeito, carregado com uma eletricidade antiga. Elias, que conhecia o vento e a chuva como a palma de sua mão, nunca sentirá nada parecido. Era como se a própria terra estivesse prendendo a respiração. A benzedeira, cujos olhos pareciam conter a sabedoria de todas as árvores da floresta, deu um passo à frente, seus pés descalços mal fazendo barulho no chão escurecido. Meu nome é Yara, disse ela, a voz um sussurro que soava mais alto que o vento.
E o que você despertou não tem nome, mas tem uma fome. Uma fome que dorme há mais tempo do que a sua família tem nome. Elias recuou, o diário e o frasco de *Amrita* em suas mãos parecendo ao mesmo tempo um tesouro e uma maldição. Eu não despertei nada. Eu só comprei um chalé velho. Você abriu a caixa, disse Yara, o olhar fixo na luminescência dourada do frasco através do vidro. Você agitou a vida. Este lugar, ela gesticulou para o chalé, não é feito de madeira e pedra. É feito de feitiço e promessa. Um acordo selado entre o alquimista, Elzevir, e meus ancestrais. Ele buscava o conhecimento da terra, e nós buscávamos proteção contra o que dorme abaixo dela. Ele construiu este selo para conter a fome da terra, uma sombra que se alimenta da vida exuberante. A *Amrita* é a canção de ninar que a mantém adormecida, mas também é o banquete que a fará despertar se o selo for quebrado. Enquanto ela falava, a terra ao redor do chalé pareceu escurecer ainda mais, a grama verde nas bordas da mancha escura começando a murchar, a cor sendo drenada delas como se sugada por um canudo invisível. Eu ia demolir tudo, confessou Elias, o horror da revelação o atingindo. Era meu único plano. Vender as pedras. E você teria condenado este vale a uma fome que nenhuma colheita pode saciar, concluiu Yara. O selo está enfraquecido. Com a morte de Elzevir, a energia que o mantinha se foi. Sua presença aqui, o poder do frasco, e é como um homem sangrando em um rio infestado de piranhas. Você os atraiu. E eles estão chegando. Naquele exato momento, o som de uma caminhonete velha e barulhenta subindo a trilha íngreme quebrou o silêncio tenso. Não era o carro de luxo de Valadares. Eram seus capangas. 2 homens rudes, com rostos marcados pelo sol e pela indiferença, pararam o veículo a uma curta distância. Elias, gritou um deles, um homem corpulento com uma cicatriz na bochecha. O patrão mandou ver o progresso. Ele lhe deu uma semana. Já se passaram 3 dias. Ele quer ver esta pilha de lixo no chão até sábado, ou ele mesmo virá com o trator. E você não vai gostar do que ele fará com o que sobrar. Os homens não esperaram por uma resposta. Eles apenas lançaram um olhar de desprezo para o chalé, para Elias e para a benzedeira, e partiram, deixando uma nuvem de poeira e uma sentença de morte no ar. Sábado. Ele tinha 3 dias. 3 dias para restaurar um selo místico que ele nem sabia que existia, antes que o homem que o desprezava inadvertidamente desencadeasse o apocalipse em seu próprio quintal. Não temos tempo, disse Yara, a urgência em sua voz. A fome sente a fraqueza. Ela sente a intenção de Valadares. Ela está se preparando. Nos 2 dias que se seguiram, a floresta ao redor do chalé começou a morrer. Foi sutil no início. O canto dos pássaros cessou. O ar ficou mais frio. Então, as folhas das árvores mais próximas começaram a ficar cinzentas, não como no outono, mas como se a própria cor estivesse se transformando em cinzas. Um cervo, que vagueou muito perto da linha da escuridão, parou de repente, tremeu violentamente e caiu de lado, seu corpo tornando-se uma casca seca e quebradiça em questão de segundos. A fome da terra não matava, ela consumia. Elias e Yara se refugiaram dentro do chalé, o único lugar que parecia seguro, protegido pela madeira tratada de Elzevir e pelas pedras consagradas. O lugar, antes um símbolo de sua pobreza, tornou-se sua arca. Elias passou cada minuto acordado debruçado sobre os diários do alquimista, à luz de uma lamparina dançando sobre os diagramas complexos e a caligrafia elegante. Ele não procurava mais a fórmula da *Amrita*, mas a da contenção. Ele aprendeu que o selo era uma simbiose de ciência e magia. Elzevir havia infundido as vigas de cedro com extratos de plantas que repeliam a energia necrótica, e seus ancestrais, os de Yara, haviam marcado as pedras da fundação com símbolos antigos que agiam como barreiras espirituais. Era um equilíbrio delicado que se desfazia. Ele fala de uma restauração do selo, disse Elias na segunda noite, o cansaço marcando seu rosto. Um ritual para recarregar a energia do chalé. Mas os ingredientes, e são quase impossíveis. Yara se aproximou, o rosto iluminado pela lamparina. Leia-os para mim.
Primeiro, a lágrima da lua, disse Elias, apontando para um desenho delicado de uma orquídea branca. Uma flor que você mesmo disse que só floresce sob o luar. Eu sei onde encontrá-la, disse Yara. Nas profundezas da gruta do Eco. É perigoso, mas posso pegá-la. Segundo, pode estrela. O diário diz que é um cristal de quartzo que cresce no coração de um meteorito que caiu nesta serra há séculos. A pedra do céu, sussurrou Yara, com uma mistura de medo e reverência. Ninguém ousa se aproximar dela. Dizem que a pedra ainda queima com o frio das estrelas. E o terceiro, e a voz de Elias vacilou. Ele olhou para um desenho detalhado de um tubérculo retorcido e escuro. Há uma raiz do trovão. Yara ficou em silêncio por um longo momento, o olhar fixo no desenho. Ela conhecia aquela planta. Ela a conhecia muito bem. A raiz do trovão, disse ela, a voz baixa e tensa, só cresce em um tipo muito específico de solo. Um solo rico em ferro, constantemente úmido por uma nascente subterrânea, e sempre na sombra profunda de um jequitibá-rei. Existe um lugar assim por aqui? Perguntou Elias, a esperança lutando contra o desespero. Yara levantou os olhos, e neles, Elias viu a tragédia completa de sua situação. Sim, filho do vale. Existe apenas um jequitibá-rei em toda esta região. Uma árvore tão antiga quanto a própria serra. Onde? Pressionou ele. Ela não precisava responder. A memória da árvore gigante, a rainha da floresta, estava gravada na mente de Elias desde a infância. Era a árvore que marcava a divisa da terra que um dia pertencera à sua família, a árvore sob a qual seu pai o ensinou a ler as nuvens. A árvore que agora estava no coração da propriedade do Sr. Valadares, a menos de 100 metros da varanda de sua casa grande. A ironia era tão cruel, tão perfeitamente tecida pelo destino, que era quase uma obra de arte. Para salvar o vale de um mal antigo que ele havia despertado, ele precisava do poder da natureza. E o ingrediente final, a chave para a sobrevivência de todos, estava no coração do território de seu inimigo, o mesmo homem cuja ganância e impaciência estavam prestes a rasgar o véu entre os mundos. Ele precisava invadir a fortaleza do homem que o desprezava para roubar uma raiz que Valadares nem sabia que existia. Ele tinha menos de 48 horas. E a fome da terra, do lado de fora, esperava, paciente, o seu banquete. A noite que se seguiu foi uma teia de sussurros e sombras. O plano deles era uma agulha a ser enfiada no coração de um leviatã adormecido, um ato de desespero e coragem. O ponto fraco de Valadares era sua arrogância, e sua arrogância tinha uma rotina. Todas as sextas-feiras à noite, ele ia para a cidade, para o bar do Zico, onde se sentava como um rei em seu trono de vime, bebendo uísque caro e recebendo a bajulação dos homens que ele mantinha sob seu controle. Durante essas horas, a segurança em sua propriedade relaxava, a vigilância voltada para o seu entretenimento, não para sua fortaleza. Você terá apenas uma janela, disse Yara, os olhos escuros refletindo a chama da lamparina. A escuridão será sua aliada, mas a terra ao redor daquela árvore estará desperta. A raiz do trovão é uma fonte de poder. A fome pode senti-la. Você se moverá entre dois perigos. Enquanto Yara viajava para a gruta do Eco, uma jornada de horas para recuperar a orquídea ou lágrima da lua, Elias se preparava. Ele não afiou facas nem limpou armas. Ele estudou os diários de Elzevir, memorizando os desenhos da raiz, aprendendo sobre sua estrutura, sobre como ela deveria ser colhida e não arrancada, mas persuadida da terra com um corte preciso em um ponto específico de seu caule subterrâneo. Ele aprendeu que um erro poderia liberar sua energia de forma volátil ou matá-la instantaneamente, tornando-a inútil. Na sexta-feira à noite, um vento frio desceu das montanhas, trazendo consigo o cheiro de chuva e de perigo. Era a cobertura perfeita. Elias, vestido com roupas escuras, o rosto manchado com carvão, tornou-se uma sombra entre as sombras. Ele se moveu pela terra que um dia fora de sua família, cada árvore, cada rocha uma memória dolorosa. Ele podia ver as luzes da casa grande de Valadares ao longe, um brilho arrogante na escuridão. Chegar ao Jequitibá-Rei foi como se aproximar de uma catedral adormecida.
A árvore era colossal, seus galhos grossos como os braços de um gigante, a copa tão vasta que bloqueava a luz das estrelas. O ar sob ela era diferente, carregado e vibrante. Ele encontrou o local descrito no diário, uma depressão úmida na terra onde a nascente subterrânea borbulhava suavemente. Ele começou a cavar com as mãos, a terra fria e escura. E então ele a sentiu. Não uma raiz comum, mas algo que parecia pulsar com uma energia contida, quente ao toque, mesmo no solo frio. Ele trabalhou com a precisão de um cirurgião, limpando a terra ao redor, expondo o tubérculo escuro e retorcido. Ele encontrou o ponto exato e, com a faca de seu pai, fez o corte. A raiz se soltou da terra com um suspiro quase inaudível, e a energia que pulsava nela pareceu se acalmar, entrando em um estado de dormência. No momento em que ele a envolveu em um pano úmido e a colocou em sua bolsa, ele ouviu o latido de um cachorro. Um dos cães de guarda de Valadares havia farejado sua presença. O som cortou a noite, um alarme que selaria seu destino. Ele não hesitou. Ele correu, não de volta pelo caminho que veio, mas em direção ao rio, mergulhando na água gelada, usando a correnteza para mascarar seu cheiro e seu som. Ele emergiu a 1 quilômetro rio abaixo, encharcado, tremendo, mas com o prêmio seguro. Ao amanhecer de sábado, o dia do prazo final, o chalé era um santuário cercado por um mar de morte. A mancha escura ao redor da fundação havia se expandido, a linha da vegetação cinzenta e sem vida agora a vários metros de distância. O ar era pesado, imóvel. Yara havia retornado, trazendo consigo a etérea lágrima da lua e a fria e cristalina ó pó de estrela. O ritual começou. No centro do chalé, sobre uma laje de pedra que Elzevir usará como mesa, eles dispuseram os 3 ingredientes: a orquídea branca, o cristal de quartzo e a raiz escura. Yara começou a entoar em uma língua antiga, uma canção que era parte prece, parte comando. Elias, seguindo as instruções do diário, esmagou o cristal até virar um pó cintilante e o misturou com o orvalho coletado da orquídea. Ele fez uma incisão na raiz do trovão, e uma seiva espessa e escura brotou. O momento final chegou. Elias pegou o frasco de Amrita. Com um conta-gotas, ele extraiu uma única gota dourada e a deixou cair na mistura. A reação foi instantânea e violenta. A mistura brilhou com uma luz ofuscante, e o próprio chalé pareceu vibrar, as vigas de cedro gemendo, os símbolos nas pedras da fundação brilhando com uma luz azul fraca. O selo estava sendo recarregado. Mas a fome da terra sentiu. Do lado de fora, a terra escura começou a borbulhar, não com lama, mas com uma escuridão que parecia sólida, uma onda de antivida que se ergueu e se chocou contra as paredes do chalé. O som era o de 1000 sussurros famintos, um rugido silencioso que abalava a alma. O chalé estremeceu, a luz azul do selo vacilando sob o ataque. Foi quando o som de um motor pesado rasgou o ar. Na beira da clareira morta, o trator de Valadares apareceu, uma besta de metal amarelo, com ele no assento, o rosto uma máscara de fúria. Ele vira a luz estranha de sua varanda. Sua paciência havia acabado. Eu não sei que tipo de bruxaria vocês estão fazendo, seus malditos, ele berrou por cima do barulho do motor. Mas a festa acabou. Ele engatou a marcha e acelerou, a enorme pá dianteira do trator apontada diretamente para a parede do chalé. Yara gritou um aviso, mas era tarde demais. Valadares, em sua arrogância cega, não via o perigo. Ele via apenas um obstáculo para seu poder, uma afronta à sua autoridade. Ele dirigiu o trator através da linha de vegetação morta e entrou na mancha de escuridão pulsante. No momento em que as esteiras de metal do trator tocaram a terra consumida, a fome encontrou sua porta de entrada. A escuridão subiu pelas esteiras como uma trepadeira faminta. O metal do trator começou a corroer instantaneamente, a tinta amarela descascando para revelar um metal que enferrujava e se desfazia em pó em questão de segundos. O motor engasgou, soltou uma fumaça preta e morreu com um gemido final. Valadares olhou para baixo, o pânico finalmente quebrando sua fachada de fúria. A escuridão estava subindo por suas pernas. Ele não gritou.
Sua boca se abriu em um silencioso de horror enquanto a cor era drenada de sua pele, o cabelo em sua cabeça tornando-se branco e depois cinza, a vida, a arrogância, a crueldade, tudo sendo consumido, apagado, sugado pela terra que ele tanto cobiçava. Em segundos, ele era apenas uma figura seca e encolhida, uma casca vazia que se desfez em poeira com a primeira brisa. Dentro do chalé, com a fonte da ameaça humana silenciada e o ritual completo, a luz azul do selo explodiu para fora, uma onda de energia pura que empurrou a escuridão de volta para as profundezas da terra. O gemido faminto cessou. O silêncio que se seguiu era profundo, limpo e cheio de paz. Um ano depois, o vale era um lugar transformado. A morte do Sr. Valadares foi declarada um mistério, um acidente bizarro com o trator. Sua propriedade, sem herdeiros diretos e atolada em dívidas que sua morte revelou, foi dividida e vendida a preços justos para as famílias que ele havia oprimido por tanto tempo. Elias não se mudou. O chalé na colina tornou-se seu lar e seu propósito. Ele não era mais um caseiro, mas um guardião. Com Yara como sua mentora, ele mergulhou nos diários de Elzevir, tornando-se um aprendiz do alquimista fantasma. Ele não usou o *Amrita* para criar colheitas milagrosas ou para buscar riqueza. Ele a usava com moderação, uma gota de cada vez, para curar as árvores doentes da floresta, para trazer de volta uma espécie de flor que se pensava extinta, para restaurar lentamente o equilíbrio que a ganância dos homens havia perturbado. Ele não era mais definido pela zombaria dos outros, mas pela importância silenciosa de seu trabalho. Os moradores do vale, sentindo a mudança sutil no ar, na saúde da floresta, na doçura da água, olhavam para o chalé na colina não com medo, mas com um novo tipo de respeito. O homem que gastou R$ 80 em um monte de tábuas podres não encontrou um tesouro que pudesse segurar em suas mãos. Ele encontrou algo muito maior. Ele encontrou o propósito de sua vida, a alma da floresta e, no silêncio de seu laboratório secreto, a paz que ele pensava ter perdido para sempre. Ele se tornou o herdeiro não de uma fortuna, mas de uma responsabilidade sagrada. E essa, ele sabia, era a única herança que importava.